Olá, muito obrigado! Mais uma vez eu agradeço você que está acompanhando a edição de hoje do Jornal OCN. Pois é, mais uma sexta-feira, mais um início de final de semana, mais um início de mês também. Hoje estamos no dia 2 de outubro de 2020. Se não fosse a pandemia, já estaríamos às vésperas das eleições. Se não fosse a pandemia, as eleições seriam domingo que vem, né? Mas não, será no dia 15 do mês que vem. Para você, o nosso grande abraço. Desejo a você um excelente final de semana, uma excelente sexta-feira nesse dia 2 de outubro. Para você que nos assiste pelos nossos meios da internet, que são os nossos perfis do Facebook. Se você não achar o perfil ou um dos perfis, pode procurar a página do Cubo Notícias lá no Facebook também. Tem o Instagram, onde você também acompanha a edição do Jornal OCN. Pode se inscrever também lá no YouTube, no canal do Cubo Notícias, ou acessar o nosso site, que além das edições do Jornal OCN, tem as matérias que nós publicamos, o nosso conteúdo escrito, com muita novidade sempre para você, principalmente dando destaque aos conteúdos de Porangaba e região. E lógico, nós temos também conteúdo nacional, as principais informações do Brasil. E hoje nós começamos com uma notícia do Brasil que é estarrecedora. Você de todo o Brasil aí, você da nossa região inclusive, que está nos acompanhando, como é que ficou a saúde aí durante a pandemia? Eu sei que uma das maiores cobranças das pessoas, né, era a demora na testagem, né? Muitas pessoas iam às unidades de saúde de todos os municípios brasileiros e não encontravam testes, né? Foi uma das maiores reclamações e ainda está sendo reclamação de muitos usuários do Sistema Único de Saúde. Vai até a unidade de saúde e não tem teste. Às vezes até as administrações municipais já solicitaram a compra dos referidos testes e estes ainda não chegaram porque o mercado não tem teste suficiente, porque não foi adquirido para distribuição de testagem suficiente para toda a população brasileira. E daí você fica bravo com o prefeito, né? Fica bravo com o secretário de saúde aí da sua cidade. Isso aqui é uma porcaria que não... merda nenhuma, desculpe. Você fica a pé da vida com eles. E aí, como é que fica? Você vai cobrar o prefeito, você vai cobrar o secretário de saúde, que por muitas vezes correu atrás da aquisição da testagem, mas não tinha. Sabe por quê? Porque a aquisição da testagem tinha que vir lá de cima, do governo federal, do nosso pseudo-Ministério da Saúde. Pseudo-Ministério da Saúde, porque nós temos um Ministério da Saúde onde quase toda a totalidade de cargos técnicos hoje é ocupada por militares que sequer sabem fazer flexão. Essa notícia é estarrecedora. É um tapa na cara da sociedade brasileira, viesse do partido que viesse. Viesse do presidente que fosse. Seria um tapa na cara da sociedade, independente de quem fosse. Reclama-se muito também de corrupção. Fala-se muito de governadores corruptos. Fala-se muito de prefeitos com suspeita de corrupção, de superfaturamento. Fala-se muito da suspeita de secretários. Não que não tenha, realmente tem. Tem, lógico que tem. O sistema político brasileiro permite a corrupção. Aliás, obriga muitas vezes
o ente público a participar da corrupção, porque senão ele está fora do sistema político. E quem rege as regras do sistema político é lá em cima, lá em Brasília. Então vamos deixar de papo furado e preste atenção nessa notícia. Dinheiro doado para exames, para testes do coronavírus, foi desviado para a primeira-dama, Michele Bolsonaro, e depois repassado a igrejas evangélicas ligadas à ministra da Goiabeira, Damares Alves. Bem louco! Resumindo, dinheiro para cuidar da saúde. E não é pouca coisa não, 7,5 milhões de reais para cuidar da saúde do povo brasileiro. Foi para as igrejas que puxam o saco da Damares Alves. Só no Brasil, né, que igreja tem viés político. Isso não é igreja, isso é picaretagem. Igreja que tem viés político não é uma igreja, não é uma casa de Deus, é uma casa de picaretagem. Eu não suporto mais o que estão fazendo comigo. Eu não estou suportando mais. Ficou claro? O dinheiro doado pela Marfrig seguiu para o programa liderado por Michele, depois entregue a entidades evangélicas ligadas a Damares Alves. E quando eu falei igreja agora há pouco, eu não falei apenas das evangélicas, não. Tem muita igreja católica com viés político também. O governo do presidente Jair Bolsonaro desviou a finalidade de 7,5 milhões de reais que deveriam ser empregados na compra de testes para o novo coronavírus. A verba que inicialmente serviria para a realização dos exames na população foi repassada ao programa Pátria Voluntária, liderado pela primeira-dama Michele Bolsonaro. Os recursos foram doados pela Marfrig, um dos maiores frigoríficos do Brasil. A doação ocorreu em março, quando o Brasil registrava os primeiros casos de coronavírus e se preparava para tentar conter a disseminação em larga escala, que depois ocorreu. Mais de 140 mil mortes, é claro que ocorreu. E isso acabou não ocorrendo, esse dinheiro não foi para as testagens. Aliás, a disseminação em alta escala da doença se mantém até hoje. Ontem, pela primeira vez, foi constatada uma diminuição na propagação da doença no Brasil, puxada pelo estado de São Paulo, que está registrando, da semana passada para cá, uma crescente diminuição. Teve uma diminuição, depois uma estabilidade, depois do feriado de 7 de setembro deu uma subidinha e agora voltou a cair. Vai ter feriado dia 12, daí vai voltar tudo de novo. No país faltavam testes e a recomendação da Organização Mundial da Saúde, a OMS, era de realizar exames em massa para tentar controlar a doença e saber de onde ela vinha. De acordo com o jornal Folha de São Paulo, em maio, o governo afirmou à Marfrig que o dinheiro doado seria usado com fim específico de aquisição e aplicação de testes do Covid-19. No entanto, em julho, indagou a empresa se os recursos poderiam ser utilizados em outras formas de combate à pandemia. O frigorífico concordou, pois, de acordo com a empresa, a verba seria realmente destinada ao combate à disseminação do novo coronavírus. Só que o que aconteceu? Os valores foram repassados ao projeto Arrecadação Voluntária ligado ao Pátria Voluntária, sem abertura de edital. Os recursos seguiram para instituições evangélicas ligadas à ministra Damares Alves, aquela da Goiabeira. E eu tenho certeza que aí não tem falcatrua nenhuma. Que viu Jesus na Goiabeira, né? Ela é ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos.
para comprar e distribuir cestas básicas. Seria para isso. Diz que vai ser para isso. Na ocasião da doação do dinheiro, a Marfrig lembrou que o então ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, destacou que seria necessário firmar parcerias com a iniciativa privada para a realização dos testes da Covid-19. De acordo com o site da empresa, a Marfrig realiza diversas doações desde o começo da pandemia. Entre as ações está a doação de 15 mil frascos de álcool em gel para um hospital, um programa de apoio para pequenos restaurantes e lanchonetes e a oferta de atendimento médico para a comunidade vulnerável ou comunidades vulneráveis lá na Amazônia, que foi um dos estados epicentro da doença. Agora, eu vou destacar aqui que pode ser realmente que essa aquisição de cestas básicas ocorra. Mas pode ser também que ocorra uma prática muito comum dentro de algumas igrejas, principalmente as picaretas que têm viés político. Essas igrejas, muitas vezes, porque elas vivem na picaretagem, elas lavam o dinheiro. Os chefes dessas igrejas, os responsáveis por essas igrejas, ficam com uma parte da grana e a outra parte é devolvida, lavadinha, limpinha, para políticos. Será que isso pode estar acontecendo? Fica a pergunta. Mas é uma vergonha, dinheiro público, aliás, dinheiro que foi doado por uma empresa privada, a partir do momento que a empresa fez a doação, se tornou um dinheiro público, porque estava nos cofres públicos, que era para a saúde, para evitar mortes. Dinheiro este que foi direcionado para igrejas, que ainda estão pleiteando não pagar impostos. Ah, vá a merda, porra! Vá a merda! Vá! Porra! Porra, eu não sou otário! Ficarem livres de tributos. Presidente a favor de isentar as igrejas de impostos. Por que será esse comprometimento tão grande com as igrejas? Seria por causa deste tipo de favorzinho que eu citei agora há pouco? Deve ser, né? Ou não? É uma pergunta. É isso aí, gente. Eu achei super importante passar essa notícia para todos os brasileiros, porque independente de qual governo fosse, de quem tivesse sido eleito para ser o presidente do Brasil, seria uma vergonha uma postura dessas, independente de quem fosse. Então para pensar aí, sem viés partidário, pare para pensar se você acha isso justo. Sem viés partidário e religioso também, tá? Por favor. Porque quando eu falei das igrejas, que existem muitas igrejas picaretas, existem de todas as religiões. E existem a maioria, a grande maioria, igrejas ótimas que fazem bom trabalho, um bom trabalho de fé, um bom trabalho social, enfim, a grande maioria, mas tem no meio os tomates podres. E esses tomates podres estão no meio não só das protestantes ou evangélicas, como preferir, mas também como das igrejas católicas também. Tendo em vista um exemplo recentemente que nós vimos aí de uma igreja lá em Goiás, né, que está também, né, envolvida num monte de maracutaia. Então tem, de tudo que é lado, tem picaretagem. Bom, gente, vamos agora com as notícias da região. E nós começamos com uma notícia que vem lá de Tatuí. Em Tatuí, ó, a quantidade de droga apreendida, né? Com 2 vagabundos noiados
sem vergonhas. Que adjetivo que dá para colocar em traficante? Acho que todos os adjetivos pejorativos possíveis. 2 jovens foram presos depois que a Polícia Militar recebeu denúncia sobre distribuição e venda de drogas, além do comércio de notas falsas em Tatuí. Todo esse dinheiro que você está vendo aqui não é oriundo do trabalho dos jovens. Não, é dinheiro falso, tá? Essa prisão aconteceu ontem, quarta-feira. De acordo com as informações da PM de Tatuí, a equipe foi até a Vila Esperança e encontrou 2 suspeitos no cruzamento das ruas Eleonildes Menezes e Antônio Pereira Fiuza. A dupla foi abordada, os policiais acharam dinheiro e pedras de crack. Depois foram até a casa de um dos suspeitos. Lá tinha uma adolescente. Uma marmita de maconheiro. Tudo puta! Né? Tem as marmitinhas dos maconheiros também. Então, essa marmita de vagabundo estava lá também. E com ela tinha R$1.000 em notas falsas. Outros 4 pessoas foram presas, né? Esses 2 suspeitos, mais uma jovem e tinha mais uma pessoa também na casa. Os 4 foram presos e levados ao plantão policial lá de Tatuí. Os 2 jovens foram presos por tráfico e associação ao tráfico de drogas. A mãe de um dos suspeitos, que também foi detida, ela pagou fiança de um salário mínimo por crime de uso de moeda falsa e corrupção de menores. Não foi presa? Foi liberada a véia safada? Véia safada, tinha que estar presa, levar umas porretadas no lombo. Mas não, pagou fiança e saiu. A adolescente foi apreendida por ato infracional de uso de moeda falsa. Quando é ato infracional, logo é liberado. Tá aí, gente. As leis do Brasil, apesar dos heróis que prometiam na campanha eleitoral a mudança das leis do Brasil, o rigor no combate ao crime, os heróis tombaram. Não tem herói nenhum aí, né? Como diz aquela música do Cazuza. E as leis continuam péssimas, fracas e, de certa maneira, não intimidam quem quer cometer crime. Haja vista isso. Bom, vamos agora com mais informações da nossa região e essa notícia interessa a Porangaba e ao município de Bofete, 2 municípios diretamente impactados por essa ponte que caiu há 2 anos, em junho de 2018. Deixa eu ver aqui. Julho de 2018. A ponte que fica ali na rodovia Camilo Príncipe Moraes, Bofete-Porangaba, Porangaba-Bofete, como você preferir, a ponte cedeu, foi interditada em 2018. Desde então, tinha um desvio perigoso, inclusive, onde diversos motoristas foram emboscados e feitos vítimas de assalto. Um local perigoso, onde muitos foram assaltados. Mas nesta semana nós tivemos uma boa notícia, que foi dada pelo prefeito de Bofete, Oswaldo Ângelo Alves, o Oswaldo do Baiano. Ele anunciou nas redes sociais o início das obras na ponte da rodovia Camilo Príncipe de Moraes. Fica ali na altura do quilômetro 80 mais 650 metros. Segundo o prefeito de Bofete, as obras começaram após um pedido feito por ele ao diretor regional do DER de Itapetininga. A reconstrução da ponte que liga Bofete a Porangaba começou hoje, disse Oswaldo. Hoje, no caso, foi anteontem, né? Quarta-feira. A referida ponte foi interditada em julho de 2018 e o governo do estado de São Paulo prometeu concluir sua obra em abril de 2019, mais de um ano atrás, né?
Mas desde então os motoristas faziam essa travessia pelo local através desse desvio bem perigoso, onde pessoas foram assaltadas, foram emboscadas. E ontem, aliás, anteontem, quarta-feira, dia 30, começaram os trabalhos. O primeiro serviço que está sendo feito lá é o procedimento de limpeza pelas máquinas, né? As máquinas estão limpando ali para que possa ser feita a elevação e a reconstrução da cabeceira da ponte para depois vir aí com a base da ponte. Ok? A conclusão deve ser dada, a obra deve terminar se não houver atrasos em 90 dias. Tem que terminar em 90 dias, porque aí começa o verão, já da metade da primavera para frente já começa a temporada das chuvas. Então tem que, agilizar essa obra que já está com mais de um ano de atraso. Era para ser entregue em abril do ano passado, assim prometeu nosso ilustríssimo governador João Dória. Que dia foi isso? E a mulher que tá aí? Que dia foi isso? Bom, gente, agora vamos com o boletim do coronavírus na nossa região. Pois bem, pessoal, os números ainda são crescentes, mas graças a Deus, né, desta semana, no começo desta semana para cá, alguns municípios já voltam a registrar uma diminuição no número de casos. Alguns estabilidade, outros diminuição e outros poucos municípios se mantêm aí registrando números preocupantes. Mas a grande maioria começa a ter novamente, depois do feriado, né? Depois do feriado do dia 7, os municípios voltaram a ter uma pequena subida, muitos deles, como o caso de Tatuí, Tatuí teve uma subida exponencial na curva de crescimento depois do dia 7. Passaram-se 15 dias ali, começou a degringolar a coisa de mal a pior, mas agora está voltando a entrar numa linha de estabilidade, pelo menos. A preocupação, como eu disse, é que dia 12, segunda-feira, feriado. Feriado nacional. Mais um final de semana prolongado. Previsão de calor. Praias cheias. Municípios do interior também lotados. Essa é a nossa preocupação. Bom, Tatuí registrou desde o começo da pandemia 2.763 casos com 69 mortes. Itapetininga, 1.648 casos e 67 mortes. Boituva, 1.007 com 20 mortes. Itapeva, 735 com 11 mortes. Serquilho, 678 com 15 mortes. Capão Bonito, 658 com 19 mortes. Tietê, 588 casos com 20 mortes. Itararé, 515 casos com 17 mortes. Guareí ainda continua computando números preocupantes. Guareí não chegou na estabilidade, não. 425 casos com 9 mortes. Angatuba, 290 com 7 mortes. Buri, 283 com 10 mortes. São Miguel Arcanjo, 279 com 10 mortes. Pilar do Sul, 250 com 3 mortes. Ribeirão Branco, 238 com 6 mortes. Tapiraí, 175 com 3 mortes. Cesário Lange, 171 com 5 mortes. Itaberá, 165 casos com 3 mortes. Guapiara, 129 com 10 mortes. Bernardino de Campos, 117 com 3 mortes. Ribeirão Grande, 101 com 2 mortes. Campina do Monte Alegre parou, estacionou, graças a Deus. 97 casos com 1 morte. Jumirim também deu uma estabilidade aí em Jumirim. 85 casos com 1 morte. Alambari, 65 com 1 morte. Sarapuí, 61 com 1 morte. Taquarivaí, 59 com 1 morte. Nova Campina, 55 com 3 mortes. Timburi, 21 com 1 morte. Riversul, 13 com 2 mortes. Quadra também estabilizou, 10 casos. Bom Sucesso do Itararé, 8. E o município de Óleo, com 7 casos. Na região de Avaré, Laranjal Paulista
tem 929 casos com 6 mortes. Avaré, 690 com 18 mortes. Piraju, 287 com 7 mortes. Conchas, 283 com 7 mortes. Taguaí, 232 com 1 morte. Itaporanga, 226 com 6 mortes. Taquarituba, 193 com 3 mortes. Pereiras, 185 com 1 morte. Paranapanema, 173 com 2 mortes. Cerqueira César, 155 com 6 mortes. Itaí, 96 com 1 morte. Fartura, 95 com 2 mortes. Sarutaia, 65 com 3 mortes. Manduri, 60 casos. Nenhuma morte lá em Manduri, graças a Deus. Iaras, 58 casos com 2 mortes. Arandu, 40 casos com 5 mortes. Vou falar de Porangaba já, né? Não precisa hoje fazer um boletim específico para Porangaba. Porangaba se mantém com os 38 registros. Graças a Deus também Porangaba com uma certa estabilidade. Coronel Macedo, 27 casos com 2 mortes. Torre de Pedra, 25 casos com 2 mortes. Águas de Santa Bárbara, 24 com 1 morte. Barão de Antonina, 23 casos. Mesmo número de Tejupá. Esses são os números da nossa região do coronavírus. Os números que esperamos que, além da estabilidade, né, parem por aí. Parem por aí. É o que nós rezamos para todo o Brasil, é que venha um milagre, que seja um milagre, que venha a cura como veio a doença, de uma hora para outra, e pare. Né? É o que nós rezamos. Bom, gente, agora nós vamos falar de eleições 2020. Eleições 2020. Pois bem, gente, atendendo a pedidos de alguns amigos moradores aqui de cidades da região, nós vamos destacar também quais são os candidatos de algumas das cidades mais próximas da gente. Hoje nós vamos destacar os municípios de Bofete e Torre de Pedra. Muita gente não tem tempo de ficar checando, né, no site da Justiça Eleitoral, pela internet, quais são os candidatos, mas aí tá lá assistindo o jornal da gente, fica mais prático, conhece os candidatos da sua cidade. Então, para facilitar a sua vida, hoje moradores de Bofete e de Torre de Pedra irão conhecer aqui quais são os seus candidatos, as suas opções para as eleições municipais de 2020. Não só os candidatos a prefeito, esse todos já conhecem de seus respectivos municípios, todos já sabem quem são os candidatos a prefeito em Bofete, todos já sabem quem são os candidatos a prefeito e a vice também lá em Torre de Pedra, mas os candidatos à vereança, né, como são muitos, às vezes as pessoas não conhecem, querem saber quais são as opções ao legislativo. Mas para ser justo, claro que a gente destaca também os candidatos à disputa pelo executivo. Vamos começar com o Bofete? Colocar a tela cheia aí, porque você com certeza já está enjoado deste narigão, desta cara feia. Vamos lá, em tela cheia, para você conferir quais são os candidatos. Vamos começar com o Bofete, então. Quais são os candidatos ao executivo em Bofete? Todos já sabem que é o Oswaldo Tubaiano, atual prefeito, que assumiu ano passado, depois da cassação do Dirceu, né? Teve uma eleição lá em dezembro, Oswaldo Tubaiano assumiu a prefeitura. Ele é do PSDB. E também o seu adversário, que já foi prefeito por 2 oportunidades lá em Bofete, um nome muito conhecido também, o Claudécio Torão. Temos como vice a Ana Lúcia, ela é vice do Torão, né? E o Boi, do PSDB, é vice do Oswaldo Tubaiano. Já pensou? Boi e Torão na mesma chapa? Será que ia dar certo? Não sei. Bom, brincadeiras à parte, esses são os candidatos ao executivo, tá? Vamos ao legislativo em Bofete.
Em Bofete nós temos Adalberto da Academia, do PSD, Ademar do Porva, do Democratas, Adilson Vinoveschi, do PV, Adriana Fusaro, do Republicanos, Alcir do Chapéu, do Democratas, Ana Paula Roque, do PT, Camarguinho, do Republicanos, Carlinhos do Carmo, do Democratas, Claudinho da Saúde, do PSDB, Cristina Cortez, filha da Nice, do PSDB, Dalton Carteiro, do PV, doutora Patrícia Marinho, do PV, Eliane do Djalma, do Democratas, Fabiane, neta do Biso, do PV, a Gláucia Bertoncini, atual vice-prefeita, do PSD, vai disputar a vereança nessa eleição, Henrique Galvão, do PSD, Ivonete Tobias, do PSDB, Jô, do Posto de Saúde, do Democratas, João Aliberti, do PSDB, João Jardim Borracheiro, do PSD, Carine do Posto, aliás, Carine do Depósito Rodrigues, Carine do Depósito Rodrigues, é do Democratas, Laércio Chaveiro, do PSD, Leonice da Laranja, do Republicanos, Luiz Gonzaga, não é aquele lá de Tatuí não, né? Nem o sanfoneiro, não, é o Luiz Gonzaga de Bofete, do Democratas, Maria da Escola, Republicanos, Marilene da Mina, do PSDB, Mário do Rubinho, da Oficina, do Democratas, Maurício Maracajá, PSDB, ou melhor, PSD, Maurício Maracajá, do PSD, Moreira da Mina, do PV, Neoclésio Casemiro, do PV, Nicola, do PSDB, Nilton Salles, do PT, Paula do Lucídio, do PSD, Paulo Ventura, do PV, Pedro da Mina, do Democratas, Pretinha Pinson, do PSD, Professor Paulinho, do PV, Rafael Duarte, do PSD, Regiana da Associação, do Democratas, Renato Ferreira, do Democratas, Rubão da Baronesa, do PSD, Sagu, do Republicanos, Sandra do Guerrino, do PSDB, Sandra do Sindicato, do PV, Santana da Alpes, é isso mesmo? Santana da Alpes, é do Democratas, Tati do Pardal, PSD, Toninho da Baronesa, Republicanos, Tula, PSDB, a Tula é do PSDB, Vitor Rauen, do PV, o Zebra Ramos, do PSDB, o Zecão, do PSD, Zé Alves, o Baixinho, do Democratas, e o Zé Lito é do Republicanos. Esses são os candidatos pelo município de Bofete. Bom, gente, atendendo a pedidos também, o pessoal quer saber quem são os candidatos à prefeitura em Torre de Pedra. Vamos lá. Torre de Pedra. O Ciro Pedroso, do PSD. Ele vai concorrer com a Fia do Posto, que é do Democratas. A Fia do Posto tem como vice o Davi Holtz, do PTB. E o Ciro Pedroso tem como vice a professora Zilma. Quem são os candidatos a vereadora em Torre de Pedra? Bom, depois eu falo quantos candidatos tem cada município aqui. Vai. O Ailton do Saltinho, do PSD, Alessandra do Teté, do Democratas, Alexandre Mecânico, do PTB, Aline, agente de saúde, do PSD, Aline do Zé da Lasca, do PTB, André Guareí, do Republicanos, é André Guareí, mas vai disputar por Torre de Pedra, tá? É só o apelido dele. O branco policial, né? Muito conhecido lá em Torre, do Democratas, também o Claudemir da Lourdes, do Saltinho, do Republicanos, o Danilo do Vado, do PTB, a Dani Cristo, do Republicanos, Davi Collor, será que é parente do Collor de Mello? Não, acho que não, Davi Collor, do Democratas, professor Elias Mota, do Democratas, já foi meu professor, inclusive, a Fernanda do Zaqueu, do PTB,
a Fia Cruz, do Democratas, o Gerson Amaral, do Republicanos, o Ivan Duvani, do Democratas, o João da Máquina, do PTB, a Josiane vai disputar a reeleição também pelo PSD, Maicon do Abiud, do Democratas, a Márcia do Posto, do Republicanos, Maiara Vaz, Republicanos, o Ney da Farmácia, também nome conhecido na política lá em Torre, do PSD, Oséias do Porfílio, do PSD, Osana do D Menor, do Democratas, o Pitoco, do Republicanos, lá em Torre de Pedra também tem um Pitoco, aqui em Porangaba também temos. Professor Marcelo, do PTB, o Profeta, também conhecido lá em Torre, é do PTB, Renatinho da Gabi, do PSD, Roberta do Zé Coco, do PSD, Robertinho Holtz, do Democratas, Rodrigo Eletricista, do Democratas, Salir, do Conselho, do PSD, a Sueli Ribas, do PTB, Wagner Nunes, Republicano, Zé Carlinhos, do PTB. Quem mais nós temos aqui? Por Torre de Pedra também. Não são esses só. Torre de Pedra são poucos. Bom, gente, então deixa eu destacar aqui os números. Não os números dos candidatos, né? Eu acho que você já deve ter visto. Se você quer o número, volta o vídeo, assiste quem são os candidatos e nas imagens tem os números lá. Você anota o número que você quiser, né? O candidato que você escolher, anota e no dia 15 do mês que vem você dá seu voto para quem você quiser. São candidatos em Bofete, são 2 prefeitos e 53 vereadores, 53 candidatos disputando as 9 cadeiras na Câmara de Bofete, ok? 53 candidatos ao Legislativo em Bofete. Em Torre de Pedra também 2 candidatos à Prefeitura, com 35 candidatos disputando as 9 cadeiras do Legislativo em Torre de Pedra. A todos os candidatos, boa sorte, boa campanha. E agora as notícias de Porangaba. Gente, vamos começando o nosso noticiário aqui de Porangaba com reivindicação, com cobrança que nós fizemos. Gerou bom resultado, graças a Deus, fomos atendidos mais uma vez. Não nós, mas a população que nos procurou. A ponte que fica ali na rua João Paulino da Silva, no início da subida para o bairro dos Nunes, que estava com a cabeceira caída, como você está vendo aqui nessa foto, que nós tiramos ontem, já foi arrumada. As 2 cabeceiras foram refeitas, madeiramento novo, tá bonitinho agora, né? Falta pintar de amarelo, só para dar destaque, principalmente à noite, né? Mas só falta isso, né? O mais necessário era realmente colocar a guarda de proteção nova ali na ponte. É a ponte que, como nós dissemos, fica no comecinho para a subida ali do bairro dos Nunes. Nós mostramos na semana passada e falamos nessa semana de novo sobre a guarda da ponte que estava quebrada, tinha caído, podendo causar acidentes. Bom, gente, esse problema aí foi solucionado. Gostaria de agradecer à Secretaria de Obras por ter atendido, não um pedido nosso, mas uma solicitação de pessoas, de moradores de Porangaba que nos procuraram. Bom, bem pertinho dali, agora a gente vem com mais uma reivindicação, porque é bem pertinho dali. Bom, naquele trecho ali da curva, passou a ponte. Aquele trechinho ali é a rua João Paulino da Silva. No começo da subida já é a rua Antônio Oliveira Pinto. Ali é a subida dos Nunes. O Antônio Oliveira Pinto tem esse problema aqui. Passado por um morador e um transeunte, porque passa por ali também muitas vezes a pé, caminhando. Não só ele, como pessoas de sua família. E segundo os relatos deste morador, não sei se posso passar o nome dele, mas eu vou preservar o nome do morador, o pai dele caiu nesse buraco. Caiu nesse buraco.
Depois que o pai dele caiu, ainda bem, segundo o morador, não se feriu com gravidade, o pai dele colocou essa tábua nesse buraco. Nitidamente dá para ver que a tampa que foi feita, a tampa de cimento, é menor do que o buraco. Então o que tem que fazer aí? Bom, ou adaptar uma emenda de concreto nessa tampa, ou fazer uma tampa de concreto nova. Não creio que seja tão caro para a prefeitura providenciar uma tampa de concreto nova, né, para colocar aí. Acho que fica até melhor, fica um serviço mais bem acabado, mais resistente, melhor do que fazer uma emenda, porque você vai fazer uma emenda, a emenda nunca é a mesma coisa. Então fica aí apresentado um problema também grave, né? Também grave, porque, por sorte, um homem já caiu aqui nesse buraco. Por sorte, não se machucou com gravidade. E ele ainda teve a consciência de pegar e colocar essa proteção de madeira aqui nesse buraco. Agora, se alguém pisar nessa proteção de madeira aqui, essa madeira não vai aguentar também não. Então alguém pode se machucar com gravidade. E se alguém se machuca com gravidade em via pública, pode sim acionar a prefeitura na justiça e requerer uma indenização por isso. Por danos físicos. Né? Então, prefeitura, mais uma solicitação, é pertinho da ponte onde vocês arrumaram. Mais uma solicitação simples de ser solucionada, mas que pode causar um problema seríssimo se não for solucionado. Já causou a queda de um homem aqui. Já causou a queda de um homem. Por sorte não foi nada grave. Mas e se acontecer alguma coisa grave? A gente vai falar aqui, viu? A gente fala. Então a gente já está dando um alerta aqui para não dizer, não fomos avisados. E ainda bem, alguma coisa que a gente solicita aqui, a gente é atendido. Né? É até bom ter esse trabalho de comunicação com o poder público, com o executivo de Porangaba, para levar ao conhecimento algumas coisas que porventura, né, porque ninguém é perfeito, ninguém é prefeito não, tem um prefeito que é responsável, mas ninguém é perfeito e pode passar batido realmente. Então vamos fazer esse trabalho assim, bacana, a gente mostra o problema, vocês vão lá e solucionam, né, porque a gente não mostra problema de alta complexidade, que precisa de projeto e tal, né, é tudo coisinha simples, coisa fácil de solucionar. Então tá aí. E nós vamos continuar, aliás, até agora, todo dia agora eu acho que a gente vai falar. Até agora, nenhuma providência tomada referente ao ponto de ônibus na rodovia Prefeito Benedito de Oliveira Vaz, pertinho do trevo, da rotatória de Porangaba, ponto de ônibus que está ameaçando cair na cabeça de pessoas. Até agora não vi ninguém do departamento de obras nesse ponto de ônibus para fazer um trabalho, aliás, uma reposição daquele ponto de ônibus que já está com os pregos podres, madeira podre, a base de cimento quebrada, tem que fazer a troca, eu acho que de tudo, praticamente tudo ali. Estamos aguardando, prefeitura. Vocês vão realmente esperar aquele emadeiramento e aquela telha de eternite, que é aquela telha de eternite antiga ainda, de amianto, a mais pesada, vocês vão esperar essa cobertura cair na cabeça de alguém? Depois não diga que nós não avisamos. Tá bom? Que depois a gente faz matéria aqui, aí vem falar, nossa, tá fazendo sensacionalismo. Eu vou fazer uma bem sensacionalista. O máximo que eu puder de sensacionalismo, se isso acontecer. O máximo que eu puder. Vou ser bem sensacionalista. Vou ultrapassar os limites da realidade. Não, aí já é falta de ética. Mas vou ser sensacionalista, sim. Deixa cair isso na cabeça de alguém. Deixa alguém se machucar lá. Porque avisados estão. Desde 2015. Desde 2015. Bom, tá aí os problemas da nossa cidade. Se você tem algum problema na sua rua, no seu bairro, no seu município, seja ele qual for aqui da nossa região, entre em contato com a gente e a gente toca o barco aqui para você. Bom, gente, vamos com as notícias agora policiais. Ontem em Porangaba, movimento policial. Para começar, a polícia rodoviária, o tático ostensivo rodoviário, prendeu aqui em Porangaba um homem de 60 anos, velhaco, hein?
Velhaco. 60 anos já dava para ter vergonha na cara, hein, ô cidadão? Veja bem, se não tem que mandar matar uma desgraça dessa. 60 anos preso, dirigindo um carro com 59 tabletes de pasta base de cocaína. Pasta base é a cocaína pura praticamente, é isso? Eu não entendo de cocaína, nem quero entender. Mas eu sei que a pasta base é um dinheirão. Isso aqui, 59 tabletes, olha, é coisa para quase R$1 milhão. Um homem de 60 anos preso depois que a Polícia Militar Rodoviária parou seu veículo e encontrou 59 tabletes de pasta base de cocaína dentro da lataria, dentro do carro, que foi abordado na Castelo Branco, aqui em Porangaba. Isso aconteceu ontem de manhã. De acordo com as informações da polícia, a equipe abordou o carro na altura do quilômetro 158, próximo ao pedágio. E o motorista, o velhaco, é velhaco, mas não é tão velhaco, ficou nervosinho. Ficou nervosinho, se ferrou. Se fudeu. Né? Eu fiz com a mão para baixo, pra você não... né? Ele se ferrou, se deu mal, se estrepou, bem feito. Ele ficou nervosinho, os policiais desconfiaram e... Pô, por que tá nervosinho? Vamos fazer a vistoria no carro dele. Fizeram a vistoria e os policiais notaram que a lataria do carro estava oca. Estava esquisita a lataria do carro. Tanto que você está vendo a imagem aqui, foi recortada a lataria do carro e retirado de lá de dentro 59 tabletes de pasta base de cocaína. São 45 quilos de pasta base. Como eu disse, isso aí deve ser mais de R$1 milhão. É o preço que vale no mundo do crime. A pasta base de cocaína é uma coisa caríssima. O motorista confessou que levaria a droga a Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Aliás, ele estava vindo de Campo Grande, ele estava levando de Campo Grande para São Paulo, capital paulista. Ele foi preso por tráfico de drogas e está à disposição da justiça. Daí, gente, para começar foi isso. Depois, a Polícia Militar de Porangaba que teve que entrar em ação. Infelizmente, para atender uma ocorrência triste, lastimável, do falecimento de um homem de 75 anos, um senhor conhecido aqui em Porangaba, né, o senhor Nelson Dias. É esse que está na documentação, a documentação que estava em porte dele. Senhor de 75 anos encontrado morto dentro da sua casa lá na Vila Gutierrez. Isso ontem de manhã, aqui em Porangaba. A Polícia Militar foi acionada por volta das 10 horas para atender a ocorrência. Segundo informações de um dos vizinhos, que é mecânico, o senhor Nelson Dias foi visto pela última vez na segunda-feira, dia 28, e estava aparentemente bem. O vizinho disse que eles se falavam praticamente todos os dias e que na última vez em que conversaram não notou nada de anormal no seu Nelson. O vizinho disse ter estranhado o fato de não ter visto o seu Nelson já na terça-feira. Estranhou. Não viu ele durante um dia? Ele via todo dia? Estranhou. Mas ficou mais preocupado na manhã de ontem, quinta-feira. Porque ele não viu na terça, não viu na quarta. E na manhã de quinta-feira ele tentou se comunicar com o seu Nelson. Não teve sucesso. Foi até a residência, chamou e não teve nenhuma resposta. Viu que a casa estava toda fechada, mas que o carro do seu Nelson estava na garagem. Como mostra essa foto aqui, que nós conseguimos através de um amigo que nos enviou. Não sei se eu posso dar o nome do amigo que mandou a foto também, mas eu mando um abraço para ele. Ele assiste a todas as edições do Jornal ACN. Um abração para você, meu querido amigo. E o carro dele estava lá, a casa estava fechada, e o vizinho também sentiu um odor desagradável vindo de dentro da casa. Imediatamente ele foi levado a pensar o pior e chamou a Polícia Militar. Infelizmente, a suspeita do vizinho foi flagrante da polícia
que ao ingressar no imóvel precisou arrombar a porta da casa, encontrou o corpo do seu Nelson de bruços deitado na cama. Não havia nenhum sinal de escoriações, aparentemente não havia nenhum sinal de escoriação, de ferimento, de nada. A polícia suspeita que ele teria morrido de mal súbito enquanto dormia. Isso pode ter ocorrido na noite de segunda para terça-feira. A polícia estava no local aguardando o médico. A polícia militar ficou no local aguardando o médico para elaborar o laudo e ser feita a liberação do corpo. Nós estivemos lá. A polícia chegou ao local por volta das 10h30 da manhã. Ingressou na casa rapidamente e assim que constatou o óbito do seu Nelson, acionou os órgãos competentes e também o médico para elaborar o laudo da morte, para poder liberar o corpo. Isso deve ter acontecido o quê? Mais tardar, por volta das 10 para as 11 horas, por aí. A nossa reportagem do Cubo Notícias ficou lá um determinado tempo. Nós saímos de lá por volta de 12h20, 12h30. E até esse horário não tinha médico para ir lá liberar o corpo. Parece que voltou esse negócio de faltar médico em Porangaba. Tinha acabado, tinha parado, mas parece que agora está voltando. Se ajeita aí, Secretaria de Saúde. A gente sabe que é uma nova secretaria, que há um novo secretário, né? Vamos dar um tempo para ele se adequar às funções, se adequar às tarefas, organizar a coisa. Mas tome tento. A gente vai dar um prazo para vocês se adequarem aí, porque senão, se se voltar a como era antes, há uns 7, 8 meses atrás, se voltar como era antes, a reclamação de falta de médico, de atendimento ruim, a gente vai voltar a sentar lenha em vocês, hein? Até agora estava tudo bem. Bom, vamos lá. E mais uma policial aqui, né? Essa aqui ainda a gente não publicou no nosso site, tá? Mas vamos publicar. Ocorrência de quarta-feira. Quarta-feira por volta das 19 horas. Aconteceu no comecinho da noite de quarta-feira. Um roubo à mão armada. Algumas pessoas chamam lá de bairro São José, outras pessoas chamam de bairro Carrascal. Enfim, é um estabelecimento comercial, é um bar que fica nesse bairro. Alguns chamam de São José e outros de Carrascal. Não vou dar o nome do bairro aqui, mas é um bar que fica às margens ali da rodovia João Neme da Silva, estrada Porangaba-Conchas. Por volta das 19 horas, 2 homens chegaram a pé e renderam um cliente, um senhor que estava nesse bar. Esses 2 elementos foram certeiros nesse senhor. E por incrível que pareça, isso aqui não é... Você está assistindo o nosso jornal, você vai ver, vai ouvir e vai ver essa notícia. Você vai falar, é um déjà vu? É um déjà vu? Isso já aconteceu antes? Será que está repetindo a notícia? É mais ou menos isso. Os fatos estão se repetindo. Porque isso já aconteceu com essa mesma vítima no mesmo local. Nós já noticiamos isso há 2, 3 anos aqui praticamente. Há uns 2 anos. 2 para 3 anos. No mesmo local com a mesma vítima. 2 homens armados chegaram e foram diretamente nesse cliente que estava no bar. Renderam ele com arma. Renderam ele com armas de fogo. Os 2 estavam armados. Aparentemente um estava com simulacro e o outro com uma arma de verdade. O homem foi rendido. Com ele
estava uma quantia em dinheiro, mas também vai andar com essa quantia em dinheiro no bolso aí? E pela segunda vez, não aprendeu? Não aprendeu. R$4.250 em dinheiro. Estava com ele. Bom, não é crime andar com dinheiro vivo no Brasil. A gente não está julgando a vítima. Claro que não. Não é crime. A gente tem que julgar os bandidos, que têm que serem pegos e levarem uma coça bem dada e mofarem na cadeia. Mas não é crime, mas é arriscado. Não dá para andar com essa quantia de dinheiro na carteira, ou dentro do veículo, onde quer que seja. Então, esses dois elementos parecem que já sabiam aonde dar o bote. E foram novamente no mesmo homem, do qual não se sabe se são os mesmos elementos que repetiram a ação. Mas foram novamente na mesma vítima e lá, pá, abocanharam R$4.250 com ele. Após pegarem o dinheiro, também pegaram a chave do veículo dele, uma picape, e fugiram com o veículo. As câmeras de monitoramento do local mostram que, nós não tivemos acesso às imagens, mas as câmeras mostram que, segundo a polícia, após o veículo sair em fuga com os dois suspeitos sentido a cidade de Conchas, uma moto passou com mais um elemento, provavelmente também dando cobertura à ação. Os suspeitos estão desaparecidos, ainda não foram encontrados e o caso segue sob investigação. A esse senhor que foi vítima desse crime, mais uma vez no mesmo local, né, e nas mesmas circunstâncias, só basta aconselhar para que ele mude os hábitos dele, porque ele está sendo vigiado por bandidos. E se continuar fazendo as mesmas coisas, será novamente assaltado, né? E a gente não quer isso. Bom, gente, essas são as notícias da edição de hoje do nosso Jornal ACN. Desejamos a você uma excelente sexta-feira. Fique com a santa paz de Deus. Cuide-se. Proteja-se da pandemia e do calor. Parece que amanhã, sábado, vai ter uma frente fria chegando por aí, mas não vai esfriar, não. Só vai ter uma reduçãozinha na temperatura. Mas por hoje ainda tem muito calor por aí. Final de semana também, tá? Vai dar uma refrescadinha, mas nem tanto. Se proteja, se cuide, fique com Deus. Um forte abraço para você, para sua família e para todos os queridos que nos acompanham.